Olá, muito bom dia a todos. Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de deixar um recado de algo que eu até nem gosto muito de dizer, mas é necessário. É referente aos likes, e inscrições, que eu tenho recebido. Só para ter uma ideia, o meu primeiro vídeo ele atingiu 1.200 visualizações. No entanto, o número de likes é de apenas 150. E, em contrapartida, o número de inscritos no meu canal é de 250 pessoas. Isso significa o quê? Que, apesar de 250 pessoas terem gostado dos vídeos e se inscrito, caso contrário não fariam, o número de likes desse vídeo, do primeiro vídeo, que é o maior deles, ele só atinge 150 likes. Então isso significa que muita gente, apesar de se inscrever, não deu like. Obviamente, que não foram só os inscritos que dão like, muitos dos outros não inscritos também dão like. Então isso faz com que esse número seja menor ainda. E eu sei que isso às vezes acontece pela pessoa desconhecer a forma ou ter esquecido. Então o único alerta que eu gostaria de deixar, é para não se esquecerem. E se você por acaso viu um vídeo ou outro e esqueceu de dar o like, você pode voltar lá e fazer isso, em todos eles. Esse é o 11º vídeo, e você pode passar por todos eles e dar um like em cada um, obviamente se você se sentir à vontade para isso. Caso contrário, tudo bem. Muitas pessoas têm mandado mensagens dizendo que estão gostando, incentivando a permanecer, e eu sei que realmente é necessário. São informações que você não encontra sempre, a todo momento. Ela não está ao alcance das suas mãos a hora que você quer. Um outro detalhe também é que muitas pessoas têm mandado mensagens pedindo determinados vídeos e que eu às vezes julgo simples para poder queimar um cartucho aqui. São coisas que no dia a dia vocês com facilidade conseguirão absorver, e eu prefiro guardar esse momento para passar informações que eu julgo mais relevantes. E com certeza serão. Porque eu também tenho limitações em termos de tempo para poder fazer esses vídeos. E o que acontece? Esse vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, esse quadro, somente esse quadro ele consome horas para você fazer um quadro desse e depois postar o vídeo. Então eu espero que não me levem a mal, mas eu estou preservando o tempo para passar as informações que eu julgo mais relevantes. E como eu disse, você não encontra toda hora em treinamentos ou na literatura mesmo. No mais, muito obrigado pela atenção e vamos então à nossa aula de hoje. Bom, vamos então iniciar a nossa aula, nossa segunda aula sobre a filosofia fail-safe. Essa aula de hoje é baseada na aplicação da filosofia nos motores, ou no controle dos motores. Vamos começar aqui pelo centro, mostrando a nossa EEC ou ECU. Essa unidade faz parte dos motores FEIDEC, onde a EEC ou ECU tem um monitoramento, controle total do motor. Para aqueles que assistiram a aula sobre a filosofia FEIDEC, já tem uma visão melhor de como é feito isso, esse monitoramento. Bem, para relembrar, temos aqui dois canais. Cada EC ou ECU de cada motor, ela tem internamente dois canais, que são totalmente iguais, fazem a mesma coisa um do outro. Recebem sinais do motor, diversos sinais, e utilizam esses sinais para programar e controlar os diversos componentes que tem no motor, as diversas funções do motor. Aqui nós vamos nos concentrar em uma função, que é o controle da margem de stall. E como é que isso é feito pela nossa unidade EEC ou ECU? Ela faz isso utilizando-se de dois sinais. O T25 ou T2.5, de acordo com a literatura, e o N2. Primeiramente, ela utiliza esse sinal de T2.5
ou T25, que é uma tomada da temperatura na entrada do compressor de alta do motor, para poder conhecer a densidade do ar. Obviamente que variando a temperatura, varia a densidade. Então o que a nossa EEC está querendo conhecer, na verdade, é a densidade do ar, através da temperatura. E ela toma também um sinal de N2, de um sensor de RPM de N2. Com esses dois sinais, ela programa qual é a posição das nossas VSVs. E um comando sai dela para o nosso HMU, que não está aqui representado, pois é desnecessário, já que a intenção do vídeo é outra. Mas, volto a dizer, para aqueles que assistiram uma aula da filosofia FEIDEC, veriam isso aí em detalhes. Bom, então, utilizando esses dois sinais, T2.5 e N2, ela programa a posição de VSV e um comando é feito para as nossas VSVs. As VSVs vão se posicionar de acordo com a RPM de N2 e com a densidade do ar na entrada do compressor de alta, pois é onde as VSVs estão instaladas, nos primeiros estágios do compressor de alta, e aí fica dentro da margem operacional de stall para que o motor de segurança, para que o motor não estoure. Obviamente que, junto com as VSVs, nesse programa da margem de stall, trabalham também as VBVs. Porém, as VBVs são uma função da posição das VSVs, também controladas pelo EEC ou ECU, mas elas vão se posicionar de acordo com a posição das VSVs. Então, elas são uma função das VSVs. Assim é feito o controle da margem de stall nos motores FEIDEC. E quando o motor não é FEIDEC, como isso é feito? De forma bem parecida, utilizando também um sinal de temperatura de entrada de ar do compressor de alta e o sinal de N2. Só que, por ser um motor não FEIDEC, não ter uma ECU, ele já não trabalha mais com sinal de temperatura elétrico, e sim com uma tomada de pressão de temperatura na mesma estação, equivalente ao mesmo sensor, só que por um CIT, um Compressor Inlet Temperature Sensor, que é um sensor que trabalha com um gás e com combustível. Por quê? Porque ele agora vai mandar sinal para uma unidade hidromecânica, que é o MEC, não para uma unidade elétrica. Então nós temos nos motores não FEIDEC um sensor também que fica na entrada do compressor de alta e manda sinal de temperatura para o MEC. E o sinal de N2? Alguém que vai investigar a operação desse sistema ou de outros sistemas vai observar que nos motores não FEIDEC não existem sensores de N2 enviando sinal para o MEC. Então, como é que o MEC vai saber qual é a velocidade do N2 para poder fazer a sua programação? Através do próprio eixo. O eixo do MEC, ele é um sensor, ele faz uma função de um sensor de N2 para o MEC, coisa que pouca gente conhece, mas o eixo do MEC, ele é um indicador para o MEC da velocidade de N2. E assim, com esses dois sensores, com essas duas funções, o MEC calcula e comanda as VSVs para uma posição segura. Da mesma forma, as VSVs operam nesse sistema não FEIDEC. Mas aí valeria a pergunta agora. Tudo muito bonito, uma explicação de como é feita o controle da margem de stall do motor, e o fail-safe, onde é que fica? O fail-safe está justamente em cima dessas tomadas de temperatura. Imaginem que um desses sensores, de acordo com o caso, enviasse uma informação para a sua unidade de controle muito defasada e que essa unidade assumisse essa temperatura e comandasse as VSVs para uma posição que o motor poderia estolar. Isso não é
desejado, não é o que nós queremos. Então, no caso de uma falha excessiva desses sensores, a unidade de controle, seja ela EC ou MEC, ela assume uma temperatura fixa de 15 graus. Esse é o fail-safe nesse sistema. Então, agora com uma temperatura fixa de 15 graus, independente da temperatura externa, a temperatura de entrada do compressor de alta, seja ela maior ou menor do que 15, a posição das VSVs vai ser equivalente a uma temperatura de 15 graus. E o motor vai ficar operando somente naquele regime de potência. Então, assim nós vimos como é feito, né, o sistema de fail-safe em cima do controle de stall do motor. A segunda utilização dessa filosofia, aqui nessa figura, ela recai somente sobre a EEC ou ECU, ou seja, sobre os motores FADEC. Mas antes de falar dela, eu vou falar de algumas das funções que tem a nossa EEC ou ECU. Uma delas é o CCDL, que quer dizer Cross Channel Data Link. O que isso significa? Que esses dois canais se conversam o tempo inteiro. O tempo todo, qualquer uma das informações que um canal precise, pois a sua fonte está em falha, ele pode pegar do outro e vice-versa. Isso é o Cross Channel Data Link. É uma forma de se garantir a operação de um canal, ainda que ele tenha uma falha interna, ou uma falha de informação para ele. A outra função é o Active Standby, ou seja, embora ambos os canais sejam competentes para controlar o motor na sua totalidade, normalmente um canal está ativo e o outro está em standby. Ele recebe todas as informações, ele calcula todos os programas, porém ele fica em standby. Ele só vai assumir se caso houver uma falha no outro canal ou em caso de troca de operações, como nós vamos ver já. Channel Selection e Fault Strategy. Essa função aqui, ela significa o seguinte: durante cada power-up do motor, um byte é feito em ambos os canais e uma verificação de falhas é feita, para que se denomine um canal ou o outro como aquele que tem a melhor condição de controlar o motor. Esse canal será selecionado, Channel Selection, será selecionado para assumir aquela etapa. Se ambos os canais estiverem com capacidades iguais de controle, um assume e na etapa seguinte reverte-se para o outro. Assim que se der partida nos motores, a partir de uma determinada RPM, o outro assume. E assim, sucessivamente, essas trocas serão feitas. Então, esse seria, né, o Fault Strategy e o Channel Selection. E por último, o nosso Fail-Safe Control, que é o que nos interessa. Caso ambos os canais estejam operando, como eu já falei, um fica ativo e o outro em stand-by. Porém, se eu perder um canal completamente, suponhamos aqui que seja o B, somente o canal A ficará monitorando o motor em todas as etapas. Se nesse momento uma falha surgir no canal que está monitorando e que é único agora, ele vai reverter essa falha para a condição fail-safe, ou seja, para uma condição segura de operação do motor, para que isso não comprometa o motor totalmente. Então, no caso de uma falha nele, já que ele não pode mais pegar aquela informação do outro canal, ele reverte aquela função para a condição fail-safe. Semelhante a essa falha no sistema de stall, ou no sistema de temperatura e tomada de temperatura, se ele fosse único, ele reverteria para a condição fail-safe. Não quer dizer que seja exatamente nessa situação somente. Em qualquer outra situação,
que ele puder fazer isso, ele vai reverter para uma condição fail-safe. E assim nós terminamos aqui a nossa segunda aula sobre a filosofia fail-safe. Infelizmente não foi possível colocar todo o conteúdo em apenas 2 vídeos. Por isso eu vou preparar um terceiro vídeo falando sobre a aplicação da filosofia fail-safe no sistema pneumático e na estrutura da aeronave. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.